O livro do Apocalipse, no capítulo 6, nos versos 12 a 17, apresenta o chamado grande dia da ira do Cordeiro e de Deus o Pai, no contexto da abertura do sexto selo, os eventos que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver esse sexto selo. Vou ler a partir do verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra. Quatro grandes eventos cataclísmicos. O primeiro deles, o grande terremoto. Nós entendemos que esse grande evento foi o terremoto de Lisboa, em 1755. Mais ainda, o sol se tornou negro como saco de crina. Isso aconteceu na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, no dia 19 de 5 de 1780. Ainda a lua toda ficou como sangue. Também na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, no mesmo dia, na noite de 19 de 5 de 1780. E ainda mais as estrelas do céu caíram pela terra. Essa foi a grande chuva de estrelas candentes ou de meteoros que ocorreu na costa leste dos Estados Unidos no dia 13 de 11 de 1833. Meus irmãos, esses eventos são eventos que antecedem a volta do Senhor Jesus. São eventos que estão no sexto selo. Nós terminamos agora de ler o verso 13. Esses eventos já aconteceram, eventos profetizados. A partir do verso 14, há uma série de eventos que ainda não aconteceram. Portanto, irmãos, nós entendemos, pela interpretação da profecia, que nos encontramos neste ponto da profecia. Logo veremos o cumprir dos eventos dos versos 14 a 17. Quais são os eventos dos versos 14 a 17? O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O grande dia da ira do Cordeiro, o juízo do Senhor Deus. Vamos ver aqui o texto da nossa lição. Os perdidos não perguntarão o que é isto, o que está por trás disso. Eles parecem saber o que está acontecendo. Eles se referem a Jesus como o Cordeiro, mostrando que conheciam pelo menos um pouco da história de Cristo. Eles também parecem cientes de que chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? De Deus o Pai e do Cordeiro. E que estão em uma situação sem esperança. Quem poderá subsistir? Antes do fim, o Evangelho será levado a todas as nações da terra. E as 3 mensagens angélicas serão proclamadas a todo o planeta. Ainda assim, pessoas serão tomadas de surpresa. Não por falta de informação, mas por causa da sua recusa em crer e obedecer. Esta será a razão pela qual essas pessoas estarão perdidas. Mas no verso 17, nós vemos lá a pergunta: quem é que pode suster-se? E se nós olharmos então agora o capítulo seguinte, Apocalipse 7, apresenta os 144 mil. Os 144 mil é que poderão suster-se no dia da ira do Cordeiro. Nossa lição apresenta a experiência de Noé e do dilúvio. Por que a experiência do dilúvio e de Noé? Isso tem a ver com os fins dos tempos. A experiência do dilúvio também era uma proclamação do fim dos tempos, através do dilúvio, assim como a experiência da igreja dos dias de hoje é de apresentar o fim dos tempos escatológico com a vinda do Senhor Jesus. Veja as palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, 36 a 44. Primeiramente, irmãos, essas palavras do Senhor Jesus, ao Senhor Jesus usar
o exemplo de Noé, o exemplo do dilúvio, ele estava referendando o texto bíblico do Velho Testamento, de Gênesis, portanto, autorizando aquele texto, deixando como verdadeiro, testificando daquele evento. Jesus disse assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam e casavam-se, até o dia em que entrou Noé na arca. O dilúvio levou a todos, vigiai porque não sabeis o dia da volta do Senhor. E no verso 44 de Mateus 24, diz assim: assim vocês também podem evitar dificuldades, estando sempre preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Veja, irmãos, por que é que o Senhor Deus não determinou uma data e divulgou essa data para a sua volta? Porque Ele quer que nós estejamos constantemente preparados. Se o Senhor Deus tivesse determinado uma data e essa data fosse muito longe, nós não estaríamos preocupados com ela. E se Ele dissesse que era uma data amanhã, nós estaríamos, quem sabe, apavorados por ela. Mas veja, o Senhor não determinou uma data para que a gente possa estar constantemente, continuamente preparados, continuamente de prontidão, aguardando a volta do Senhor Jesus. Jesus apontou para o dilúvio a fim de nos advertir que a sua segunda vinda será uma surpresa para muitos. Assim como o segundo advento, o dilúvio não foi uma surpresa para o mundo por falta de informação. Noé pregou por 120 anos para um mundo que se recusou a crer. O profeta anunciou o que ocorreria, mas as pessoas simplesmente não creram. O Senhor avisou sobre o dilúvio. Ele também alerta sobre a sua segunda vinda, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Bem, mas já faz 2000 anos que a igreja cristã está aguardando a volta do Senhor Jesus. O que acontece? Entretanto, muitos argumentam que os 2000 anos desde que Jesus prometeu que voltaria significam que essas profecias são falsas. Usando a história do dilúvio, Pedro escreveu, o texto que está em 2 Pedro 3, versos 3 e 4. Nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A cada ano que passa, irmãos, essa realidade aumenta. A cada ano que passa, essa profecia de Pedro se cumpre de maneira mais veemente, de maneira mais firme. Nossa lição apresenta um texto para cuidadosa meditação. Na percepção de cada pessoa, a segunda vinda de Cristo, ou no caso dos perdidos, a terceira vinda, portanto, aquela vinda após o milênio, ocorrerá apenas um instante após a morte e a vida passa rapidamente. Como é, irmãos, a volta do Senhor Jesus está demorando. Está demorando para quem? Está demorando para os tempos históricos. Mas para os crentes, para aqueles que morreram em Cristo, não está demorando nada. Porque eles vão despertar. E quando eles despertarem, o Senhor Jesus está voltando. Eles vão despertar na volta do Senhor Jesus. Entre o momento em que eles descansaram ou morreram e a volta do Jesus, esse tempo não conta. Portanto, irmãos, o Senhor não demora. O Senhor vem rapidamente, imediatamente após cada um de nós descansarmos, ainda que fiquemos no tempo histórico, aguardando a volta do Senhor Jesus. Pode parecer demorada para o tempo histórico, o passar dos anos e dos séculos. Os tempos de Deus são diferentes dos tempos humanos, porém ela é imediata para os que dormem. Provavelmente você, como eu, já teve algum querido que descansou no Senhor. Quando é que o Senhor Jesus vai voltar para ele? Quando ele acordar. E esse tempo não vai contar. Para nós conta. Você pode contar que o seu pai morreu já faz 20, 30, 40 anos. Ou que um querido irmão da igreja morreu faz uma semana, faz um mês, ou faz mais alguns anos. Mas esse tempo só vale para nós que estamos vivos, contando o tempo, contando o calendário. Esse tempo de espera, ou o tempo que nós
erroneamente chamamos de demora, não é o tempo histórico para aqueles que estão descansando. Para aqueles que estão descansando, o Senhor vem imediatamente. Essa que deve ser a nossa esperança, irmãos, essa que deve ser a nossa alegria. O Senhor não demora, mas o Senhor vem imediatamente para os seus filhos. Para os seus filhos que já dormiram no Senhor e para aqueles que, pela graça, poderão estar vivos quando o Senhor Jesus voltar. Ele volta, ele não demora.